Toda a vida ambicionei ter uma relação com alguém mais parecido comigo, que quisesse de mim amor, sobretudo amor. Encontro esta pessoa, apaixono-me perdidamente por ela. Sinto, de facto, agora é que é. Foi um casamento de princesas, independentemente de já ser a terceira vez que eu casava, naturalmente. Senti-me a mulher mais feliz do mundo. Vivi com este meu anjo 4 anos e 1 mês. E, infelizmente, no dia 7 de março deste ano, ele saiu de casa para ir trabalhar, como fazia todos os dias. 20 minutos depois dele sair de casa, eu recebi um telefonema a dizer, de uma amiga minha que me disse: olha, Dora, não fiques aflita, mas o teu marido desmaiou aqui à porta do trabalho. 20 minutos depois cheguei ao hospital. Veio uma médica falar comigo, levou-me para uma sala e disse-me: tenho uma má notícia para lhe dar, o seu marido faleceu. No dia que o vi ser enterrado debaixo da terra, senti que estavam a enterrar-me a mim. Tudo morreu ali e parece que a minha vida parou naquele dia, portanto, tudo perdeu o sentido. Porque foi aí que perdeu o amor. Foi. E a Dora, no fundo, tinha andado à procura dele toda a vida. 35 anos. E para lá chegar, foi vivendo várias formas de amor. Falou ali da amizade que depois acabou por se estabelecer entre si e o seu primeiro marido, não é? O primeiro marido também sofreu muito pelas várias circunstâncias da vida. Naturalmente. Agora, quando olha para o seu passado, até hoje, quais são esses momentos mais marcantes, aqueles em que acha que, de facto, a fizeram continuar em frente? Naturalmente, quando se tem filhos, não é? A nossa razão de viver passa um bocadinho pela vida deles, pelo bem-estar deles. Sempre fui uma mulher de objetivos, sempre fui uma mulher muito lutadora. Sai de casa muito nova. Com 14 anos. Saí de casa com 14 anos. Eu venho de uma família humilde. O meu pai tratava mal a minha mãe. A minha infância não foi propriamente uma infância feliz. Como com 14 anos eu tinha 1,76 m de altura, a vida permitiu-me entrar no mercado de trabalho. Comecei a trabalhar. Fui modelo. Eu tive muita sorte na vida também, não tive só azares. E então acabei por saber desde nova que era à conta do seu trabalho que ia conseguindo as coisas. À conta do meu esforço. Nem tudo é trabalho, porque eu trabalho, óbvio, é evidente, mas tudo o que se faz com amor não é trabalho. Não custa? Não custa. E tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu fiz na vida foi por amor. Mas é precisamente num dos locais de trabalho pelo qual passou que a sua vida dá uma grande volta. Exatamente. Porque estamos a falar de um patrão que não agiu da forma mais correta para consigo. E muda toda a minha vida. Provavelmente, se calhar, não estaríamos aqui hoje. Eu falo nós mulheres, somos mais sentimentalistas, envolvemos mais nas relações, não temos a mesma facilidade em sair delas, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Eu tive uma birra com o meu marido, com o meu ex-marido, na altura era casado, primeiro. Eu mudei-me para outra zona do país, ele combinou comigo que me ia montar um escritório, não montou, foi por causa de um escritório. E eu disse: não montas o escritório, eu vou arranjar um emprego e vou trabalhar para terceiros em vez de trabalhar por minha conta. E é nessa altura que eu entro numa empresa como gestora hoteleira e o meu, na altura, patrão apaixonou-se por mim. É uma história muito longa para eu estar aqui a contar, naturalmente, mas o senhor tornou a minha vida num verdadeiro inferno. Eu sei que esta situação passa-se com milhares de mulheres. E é muito difícil de denunciar, porque não se tem provas. Ninguém, portanto, o patrão não vai agarrar a empregada à vista de todos. Portanto, todas as coisas que ele fazia
Eram às escondidas das minhas colegas, portanto, eu não tinha como provar aquilo que ele fazia. Agora eu cometo um erro crasso, que primeiro, faço aquilo que acho correto, que é sair da empresa. Pese embora o meu ex-marido não me exigisse que eu saísse, que era aquilo que eu queria que ele me dissesse: olha, vai embora, não trabalhes mais ali. Mas ele não o fez, e isso é que cria realmente a ruptura entre mim e o meu ex-marido. Era o facto de ele não exigir que eu saísse não dali. apoiar naquele momento. Pois, apesar de saber que eu era assediada e de saber aquilo que o meu ex-patrão me fazia, ele não me dizia: sai da empresa, sai dali, não estás ali a fazer nada, não precisas daquilo. Não, deixou ficar, dizia: tu sabes defender. Mas não sabemos. As coisas a determinada altura nós não nos conseguimos defender. Mas a determinada altura eu decidi: hoje vou sair da empresa. Tive uma conversa com o meu ex-patrão, disse que não gostava da forma como ele me tratava, sentia-me privilegiada em relação aos meus colegas, não tenho dúvidas nenhumas. Naquela empresa eu era uma princesa. Disso, mas não era isso, não era nada disso que eu queria, naturalmente, não é? E acabei por me demitir. Agora, depois a seguir, cometo um erro crasso, não é? As minhas colegas começaram a dizer que ele andava muito triste, muito deprimido, porque apesar de me assediar, ele era um ser humano, não é? E eu, graças a Deus, sou muito humana. Começaram a dizer que ele andava muito triste, muito deprimido: olha, o senhor não está bem, porque é que não passas cá pela empresa? Isto as colegas, para falar com ele não está nada bem. E eu volto a procurá-lo para saber como é que ele estava e a sentir-me responsável pela tristeza dele. Nessa altura, a minha mãe apanhou o cancro pela segunda vez, ou seja, houve uma reincidência de cancro. A minha situação com o meu ex-marido, na altura era um marido, não estava nada bem. E eu, estava frágil? Muito frágil. E eu envolvi-me com ele. E aí posso dizer que estraguei a minha vida toda. Eu entrei numa situação que eu própria hoje, já passaram 10 anos, olho para trás e penso: como é que eu fui capaz de viver naquela situação? Porque perdeu tudo. Tudo. Perdeu o seu companheiro, perdeu a sua casa, esteve em risco de perder o seu filho depois, mais tarde. Engravida deste homem. Ainda por cima. Quando eu me demito, portanto, eu demito-me 2 vezes, não é? Uma primeira vez, que ainda não tinha tido nada com ele. Há este regresso. Eu envolvo-me com ele. Ele exige que eu deixe todo o meu património, deixe de trabalhar para... Eu sou avançada de várias empresas e ele exigiu que eu deixasse essas avanças e voltasse a trabalhar na empresa, porque não precisas trabalhar. Ele comandou a sua vida. Comandou a minha vida. Quando eu decido: agora eu vou embora, agora eu vou acabar com isto, aquilo era uma espécie de uma doença. Eu sei que há muitas mulheres que vão conseguir entender aquilo que eu falo, porque isto acontece imensas vezes. Todos nós na vida passamos por um amor que é uma doença. Olhando hoje para trás, aquilo só podia ser doença para si? Definitivamente, só. Porque aqui, no meu livro eu consigo explicar, porque tenho tempo para explicar. Se conseguirem ler o meu livro, vão conseguir perceber o que é que eu sofri ali. Eu queria sair, eu saía de casa, vinha para Lisboa, ele telefonava e eu voltava para lá. Eu fiz isto 5 vezes. Aliás, eu tinha um anel que ele me ofereceu. À 4ª vez que eu saí de casa, ele ofereceu-me um anel com 4 anéis. Dizia que era um anel por cada vez que saías de casa. Até que consegue, e eu peço desculpa, mas temos que ir avançando na história. Há aqui o apoio fundamental do seu primeiro marido, que no meio desta situação toda a ajuda, mesmo depois de ter acontecido aquilo que aconteceu. Vocês decidem casar novamente. Exatamente. A achar que era amor, aquilo que sentiam um pelo outro, até que percebem que não era. Até que percebemos que havia um fantasma do passado. E que não era possível reconstruir nada. Exatamente, quando eu saí da empresa Havia um filho que não era dele. Havia um filho que não era dele, mas que ele tratava e trata até hoje como se fosse. Aliás, o meu filho chama-lhe pai. Porque é a pessoa que ele reconhecia como pai, até aos 3 anos. Quem cuidou dele quando ele era mais pequeno. Não é? Aliás, quando o meu filho nasceu, a primeira pessoa a chegar lá foi o meu ex-marido. Há este casamento que acaba novamente, não é? E há depois, sim, o encontro com aquele que considera o seu verdadeiro amor. É. Com o meu anjo. E porquê que o considera assim? Porque o meu marido, ele chamava-se Luís. O Luís era uma espécie de alma gêmea minha. Todos nós temos um ideal de marido, um ideal de companheiro, não é? O Luís não era só meu marido, era o meu melhor amigo. Entendeu a situação que se tinha passado na minha vida. Entendia a amizade que eu tinha pelo meu ex-marido, que é difícil.
mas ele entendia, aceitava, acolheu os meus filhos como se fossem filhos dele. Tratava-me como se eu fosse uma verdadeira princesa. Todos os meus projetos, alguns exigiam muito de mim, exigiam tempo, ele estava lá a apoiar. Eu licenciei-me em Direito, já casada com ele, ele estudava comigo. Portanto, imagino, ele tinha que ir trabalhar às 8 da manhã e se fosse preciso às 5 da manhã estava a estudar comigo. Eu tive um apoio dele que eu duvido que haja muitas mulheres que tenham tido a sorte que eu tive de ter casado com um anjo como o Luís. E foi ele que ajudou a esquecer esses traumas todos do passado. Eu tornei-me uma mulher feliz. Eu deixei de chorar. Comecei a sorrir. Tudo na vida me fazia sorrir. Apesar de tudo aquilo que eu passei na vida. Passei muitas coisas boas, não é? Mas apesar de tudo aquilo que tinha passado, no dia que eu casei com o Luís, foi no dia 26 de setembro, aliás, o meu segundo livro começa a ir naquilo que eu senti naquele dia. E aquilo que eu disse, que escrevi no meu segundo livro foi: valeu a pena ter passado tudo aquilo que passei na vida para viver o dia que vou viver hoje. E garanto-lhe que o dia do meu casamento com o Luís foi o dia mais feliz da minha vida. E por isso, por se sentir tão feliz, achava que ia durar para sempre. Que era ali que ia encontrar o conforto para toda a vida. Exatamente. O que é que nós consideramos? Os nossos filhos crescem. O meu filho mais velho faz hoje 21 anos, portanto é adulto. Vive... Então, parabéns à mãe. Muito obrigada. Já tem praticamente a vida dele, está a estudar em Oxford, praticamente tem a licenciatura dele concluída, depois a seguir quer ir para o MIT, portanto é um filho que ganhou asas. Bem encaminhado, não é? Ganhou asas e vai voar com toda a certeza, não é normal. Os filhos não são nossos, nós criamos-los, depois eles fazem a vida deles. O mais pequenino não, o mais pequenino tem 8 anos e a única pessoa que tem na vida sou eu, é para ele que eu vivo. Tendo essa vida tão bem idealizada, esses sonhos tão bem construídos, como é que se encara o dia a seguir à morte do Luís? Começo por lhe dizer como é que eu encaro o primeiro. Porque não sei se percebeu como é que as coisas aconteceram. O meu marido saiu de casa, bem disposto, como sempre. O meu marido era um sempre sorridente. Estava sempre a sorrir. Eu até costumava dizer que ele de ataque cardíaco não morria. Só, mas tu estás sempre todo bem disposto, mesmo que a casa esteja a arder, tu estás a rir. Portanto, tu de ataque cardíaco definitivamente não morres. Ironia do destino, não é? Ele saiu de casa às 9 da manhã, bem disposto. 20 minutos depois telefona-me a dizer: Dora, teu marido desmaiou. Entretanto, pedi que alguém viesse buscar a casa, que me levasse ao hospital, porque ele tinha levado o nosso carro. E cheguei ao hospital, tinha toda a gente a olhar para mim com um ar muito estranho. Veio alguém que pertence à direção do hospital, não sei porquê, agarrou-me a mão e disse-me: olha, vai ter que me acompanhar, eu não tenho boas notícias para lhe dar. E quando eu vou entrar numa sala para falar com alguém, passa um cadáver dentro de um saco de plástico à minha frente. E eu senti o cheiro do meu marido, portanto, eu quando cheguei dentro daquela sala, eu já sabia o que é que me iam dizer. Foi difícil as pessoas me dizerem o que é que tinha acontecido, porque eu estava, de facto, muito nervosa. Sou muito nervosa por natureza. Até que alguém me diz: tem que ter calma, tem que se sentar. O que eu tenho para lhe dizer é que o seu marido faleceu. Posso lhe dizer que naquele dia a vontade que eu tive foi de subir a Serra da Arrábia e de voar lá de cima, porque tudo para mim, naquele dia, perdeu o sentido. Morreu ali? Morreu ali. Morreram ali os meus sonhos, os meus projetos. O Luís era muito de mim, percebe? Então quem é hoje a Dora? Eu hoje acho que a Dora é muito pouco. Ao pé daquilo que eu era. Desculpe, eu prometi à fadista Maria Mendes que não chorava. Ela telefonava, sério. Ela telefonou e disse assim: Dora Sofia, tu não vais para a televisão chorar. E eu disse: não vou chorar. Estou a cumprir, desculpa, Maria. O que é que me perguntou para mim? Quem é a Dora hoje? Quem é a Dora hoje? Eu pergunto-me isso todos os dias, sabe? A minha vida praticamente parou naquele dia. Eu costumo dizer que eu não vivo, eu arrasto-me. Perdi os sonhos, perdi a vontade de lutar, perdi É só a escrita que ainda lhe traz alguma coisa? O livro já estava escrito, percebe? O primeiro e o segundo livro já estavam escritos. Eu escrevi-os ao lado do Luís. O Luís foi o impulsionador desse meu projeto. Toda a vida eu quis editar a história da minha vida. Sempre achei que a minha vida era um exemplo para alguém. E esta é a história da sua vida. Esta é a história da minha vida.
Então até a escrita já não faz sentido? Faz pouco. Um dia o Luís perguntou-me: amor, o que é que vais escrever no terceiro livro? Porque isso é uma trilogia. Eu disse: não sei, mas na nossa vida acontece tanta coisa e de ter consistência alguma coisa para contar. Olha o que eu tenho para contar no terceiro livro. Eu vou escrevê-los porque prometi ao Luís que editava os 3 livros. Eu vou escrevê-los. Portanto, falta só o terceiro, eu vou escrevê-los. Mas depois disse: não sei, eu não consigo ver futuro. Eu vivo um dia de cada vez. E conquiste cada dia com a força que sempre teve, Dora. Deixa eu recuperar. Obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Muitas felicidades.